Exterminador do Futuro é um filme de ação e ficção científica que marcou época. Lançado em 1984 e protagonizado pelo grande astro Arnold Schwarzenegger, em um de seus papéis aqui de maior sucesso e prestígio, e por sua vez dirigido pelo genial James Cameron. E essa franquia de filmes levou os dois ao ápice do estrelato. E hoje no Curiosidades Pop eu trago um episódio especial com várias curiosidades, fatos de bastidores, curiosidades conhecidas, curiosidades inéditas e mais erros para quem me acompanhar até o final do vídeo. Então se acomoda aí, pega a pipoca, o seu lanche, que hoje o vídeo tá imperdível. 30 curiosidades mais 10 erros em Exterminador do Futuro. Ideia e escolha de atores. O diretor James Cameron teve a ideia desse filme enquanto ele estava em Roma produzindo um filme chamado Piranhas Assassinas 2. Depois de uma noite difícil editando um filme ao qual ele não se agradava, ele teve um pesadelo em que um esqueleto cromado saía de uma explosão e se arrastava pelo chão. Então daí surgiu a ideia central do filme. O ator Michael Biehn fez teste de audição para o personagem Kyle Reese, e James Cameron já havia se agradado do ator, porém não estava totalmente convencido em razão de seu sotaque. Ele descobriu mais tarde que seu sotaque era devido a um teste de audição que ele tinha feito para o filme Cat on a Roof Tim Roth. Então foi feita uma nova reunião, e então ele ganhou o papel do Soldado do Futuro. Outro fato conhecido é que o cantor e ator Sting também foi cogitado para interpretar Kyle Reese, com uma oferta de $350 mil, mas ele estava ocupado com uma turnê mundial e gravando outro filme, que era Duna de 1984. O interessante é que originalmente eles queriam que Arnold Schwarzenegger interpretasse Kyle Reese, pois eles queriam incluí-lo no filme quando perceberam seu notável sucesso com o filme Conan o Bárbaro. Porém, James Cameron agora precisava de alguém grande e forte para interpretar o Exterminador. Então Cameron chamou Arnold para almoçar e discutir a participação dele no filme. E ao invés do Arnold comentar sobre o papel do Kyle Reese, ele não parava de falar sobre os movimentos do Exterminador, apesar de a princípio o Exterminador ser pensado para ser interpretado por alguém comum e passar despercebido. Só que logo depois essa ideia foi deixada de lado. Foi então que surgiu a ideia de colocar alguém que chamava muito mais atenção e botava muito mais medo. E outra coisa interessante nessa história era que Arnold também tinha medo de interpretar um vilão por achar que seria ruim para sua carreira. A atriz Linda Hamilton ganhou o papel de Sarah Connor nesse filme, porém outras atrizes foram consideradas, por exemplo, as atrizes Lea Thompson, Jennifer Jason Leigh, Geena Davis, Rosanna Arquette e Debra Winger, entre muitas outras. A princípio, o diretor James Cameron queria que o ator Lance Henriksen interpretasse o papel do Exterminador. Inclusive, havia várias pinturas e artes conceituais para mostrar como teria ficado, mas de qualquer forma, ele fez parte do filme, fazendo o papel do detetive Hal Vukovic. No entanto, outros atores considerados para este papel também foram Sylvester Stallone e Mel Gibson, mas ambos rejeitaram. Também foi fortemente considerado para esse papel o ator O.J. Simpson, mas Cameron achou que ele tinha um semblante assim muito amável e simpático para interpretar um assassino a sangue frio. O interessante é que essa opinião se contrasta bastante quando a gente sabe o que O.J. Simpson esteve envolvido anos mais tarde. Produção e curiosidades diversas. O filme teve um orçamento de 6,4 milhões de dólares e arrecadou mais de 78 milhões de dólares. Eles se surpreenderam com o resultado e sucesso de bilheteria do filme, ficando entre os 10 melhores daquele ano, segundo a revista Times. O sucesso do filme levou a mais sequências, criação de várias histórias em quadrinhos, bonecos e videogames. As filmagens iniciais desse longa foram adiadas porque o produtor Dino De Laurentiis não queria liberar Arnold, pois ele estava ocupado nas gravações do filme Conan o Destruidor, e eu falo mais sobre isso no vídeo no card. Durante esse tempo, James Cameron adicionou mais cenas e completou o roteiro, e fez mais ilustrações, pensando nas cenas que ele tinha em mente. Ele também foi contratado nessa mesma época para escrever o roteiro de Rambo 2. As maravilhosas sequências de guerra futurísticas foram inspiradas nas ilustrações de James Cameron. Eles usaram miniaturas de ruínas de edifícios, crânios, tanques e aviões. E usaram também luzes, efeitos visuais e truques de câmera para forçar as perspectivas e efeito de distância.
A cena em que o exterminador rouba um veículo foi uma das últimas cenas a serem filmadas e colocadas na edição poucas semanas antes da estreia do filme, com uma equipe reduzida e o próprio James Cameron manejando a câmera. Arnold Schwarzenegger passou várias semanas aprendendo a montar, desmontar, disparar e recarregar armas, e algumas pessoas dizem que ele também fez isso de olhos vendados, para automatizar seus movimentos. O interessante é que essa arma tinha um recurso que levava um fio pelo braço do ator, onde era acionado o laser por um botão na mão do Arnold. A mensagem que Sarah Connor recebe na secretária eletrônica foi gravada pelo próprio James Cameron. A ambientação da boate que aparece nesse filme estava tão bem feita que muitas pessoas que passaram por ali queriam pagar para entrar no lugar, achando que era real. Michael Biehn e Arnold Schwarzenegger só atuaram juntos também na cena da boate e apareceram juntos em cena em apenas um frame muito rápido, embora os dois façam parte do elenco principal desse filme. O policial que aparece no filme foi interpretado por William Wisher Jr., um amigo de James Cameron que o ajudou a escrever alguns diálogos do roteiro desse filme. "I'll be back" é uma das frases mais famosas do cinema. O que muitos não sabem é que Arnold teve grande dificuldade em pronunciá-la, como ele disse em algumas entrevistas. O exterminador que invade o sonho de Kyle Reese foi interpretado por Frank Columbus, fisiculturista e amigo de Arnold Schwarzenegger. A neblina vista nesta cena não fazia parte dos efeitos especiais do filme. Na verdade, fazia parte da dedetização local contra moscas. Eles resolveram filmar assim mesmo, pois gostaram do visual que aquela fumaça trazia. O pastor alemão que aparece no hotel chamava-se Wolf e pertencia ao diretor James Cameron. Arnold Schwarzenegger só tinha 16 linhas de diálogo durante todo o filme, e a explicação que James Cameron deu quanto ao sotaque de Arnold era que as máquinas ainda não haviam conseguido sintetizar totalmente a voz humana. Os códigos vistos na visão do exterminador faziam parte do computador Apple II. Linda Hamilton havia quebrado o tornozelo antes de começar as filmagens. Como ela tinha que correr em várias cenas, as filmagens foram adiadas até que a atriz se recuperasse. Isso explica também a dificuldade que ela tinha para se movimentar em algumas cenas. Para a maquiagem, se tinha em mente o maquiador Dick Smith, porém ele recomendou Stan Winston, que ficou encarregado de todos os efeitos e maquiagem de Arnold. Nessa cena foi utilizado um braço hidráulico para quebrar os para-brisas. Como a equipe que manejava os aparelhos hidráulicos não podiam se mover junto com o carro, um caminhão foi colocado ao fundo com uma espécie de papel de parede se movendo, para dar impressão de movimento. Uma pergunta que muito se faz, e até mesmo eu já me perguntei, era como funcionava a parte viva do exterminador, pois sabemos que por cima do endoesqueleto ele tem pele, unhas, cabelo, sangue. Porém, no roteiro original, a explicação era mais aprofundada, onde dizia que o exterminador tinha que comer para manter a pele viva, e que havia um coração minúsculo e órgãos do tamanho de uma galinha que ficavam em um compartimento embutido. Muito louco, né? James Cameron queria na verdade explodir um caminhão nessa cena. No entanto, eles não puderam realizar este feito, pois ali perto havia um arsenal da polícia. Ao invés disso, tiveram que recriar tudo em miniaturas. Originalmente, as cenas com o endoesqueleto seriam feitas totalmente com bonecos, usando o estilo de animação stop motion. Mas Stan Winston convenceu Cameron a gravar algumas tomadas com fantoches em tamanho real. Originalmente, outras versões do endoesqueleto foram pensadas, porém permaneceu mesmo a ideia inicial de James Cameron, que eu acho irada. Em uma cena que não foi incluída na versão final, Sarah Connor encontrava a localização da Cyberdyne Systems e tinha a ideia de destruir o laboratório para evitar a guerra contra as máquinas. Mas Kyle o impedia, dizendo que isso era muito arriscado. Em outra cena eliminada, depois que o exterminador era destruído, 2 funcionários da fábrica encontravam seu processador, e em uma tomada exterior revelava-se que a fábrica pertencia na verdade à Cyberdyne. James Cameron decidiu retirar essas cenas para diminuir a duração do filme e manter o ritmo do mesmo, porém esses enredos seriam partes principais da sequência do filme.
Durante a filmagem das tomadas finais, eles tiveram um problema, porque se encontraram com a patrulha da polícia. E como em outras ocasiões, eles não tinham permissão para gravar naquele local. Foi então que Gene Warren disse rapidamente que estavam ajudando seu filho com um projeto de escola de cinema. A mentira deu certo, e eles seguiram gravando, mas foram alertados pelo policial para não obstruírem a estrada. Outro fato interessante é que não era Linda Hamilton no carro, pois a atriz não estava mais disponível. No lugar foi colocada a secretária de Gale Anne Hurd, que esteve envolvida na produção desse filme também. O autor de ficção Harlan Ellison processou James Cameron, alegando que o filme plagiava 2 episódios que ele tinha escrito para a série A Quinta Dimensão. Em um episódio, um guerreiro de um futuro pós-apocalíptico é enviado ao passado e é perseguido pela cidade, até ser capturado pela polícia, onde conta sua história e ninguém acredita. Já em outro episódio, um homem que não se lembra quem ele é perseguido na cidade por humanoides alienígenas e descobre finalmente que ele é a esperança da raça humana. Esta é basicamente a história dos episódios, que são um pouco parecidos com os acontecimentos que acontecem no filme. Para evitar um problema maior e eles irem a julgamento, um acordo foi acertado entre as partes. O valor até hoje nunca foi divulgado, e um reconhecimento ao escritor foi colocado nos créditos finais das cópias subsequentes do filme, embora James Cameron sempre tenha negado o plágio. Agora vamos aos erros do filme. 1. Quando Reese pergunta a data para o policial, o mesmo responde a data! 12 de maio, quinta-feira. De que ano? Que é dia 12 de maio de 1984. Porém, dia 12 de maio de 1984, na realidade foi num sábado. Pelo jeito não era somente o Kyle Reese que estava perdido aqui, né? Nenhum dos endereços na lista telefônica coincide com o endereço real da primeira vítima. Bom, acho que o exterminador errou de vítima 2 vezes então. Quando o exterminador quebra o vidro do carro, percebe-se alguns estilhaços ainda na porta. Porém, quando corta, eles desaparecem. O soco dele foi tão forte que o vidro se quebra em milésimo de segundos. Na cena do reparo do olho, o exterminador está usando apenas uma camisa, mas quando ele caminha subitamente, ele já está usando uma jaqueta de couro. Esse se arruma rápido, viu? Enquanto o olho é removido, a ponta do bisturi desaparece. Você tinha percebido isso? Perceber como? Com uma cena absurda dessa. Quando o exterminador invade a recepção da polícia, nota-se o reflexo dos faróis no vidro, mas quando corta, percebe-se que o farol estava apagado. Ou ele pode ter desligado rapidamente. Já vimos que ele se arruma rápido, né? Então deixa nos comentários. O ator que interpreta o policial na cena de tiroteio na polícia sorri antes de receber o disparo. Eu digo que esse morreu feliz, hein? Nessa cena pode-se notar a cabeça de um assistente levantando a marionete do exterminador, ou o cara resolveu trabalhar no fogo de uma hora para outra, né? Antes do caminhão explodir, pode-se notar que o caminhão tem faróis únicos, mas depois da explosão, nota-se que os faróis são duplos. Estes são os incríveis faróis que se multiplicam com fogo. Na cena final, na fábrica, quando o endoesqueleto abre a porta, é possível ver um membro da equipe se movimentando ali no fundo. Provavelmente estava controlando a marionete, ou talvez era alguém que resolveu dar uma passeada por ali bem na hora da batalha, né? Lembrando que nenhum destes erros desmerecem este clássico filme. E é isso aí, curiosos e curiosas, espero que tenham gostado. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para ficar por dentro das novidades. E será de grande ajuda o compartilhamento deste vídeo com seus amigos e conhecidos, pois deu bastante trabalho. E quem ficou comigo até aqui, deixa nos comentários se gostaria de um vídeo com muitas curiosidades sobre o segundo filme, Exterminador do Futuro, O Dia do Julgamento Final. Se tiver muitos comentários e bastante visualização nesse vídeo, eu estarei providenciando mais vídeos do Arnold aqui na tela. Um grande abraço e até a próxima! Eu voltarei.